Fala pessoal, tudo bem? Aqui com vocês, professor César, e eu vou falar agora com vocês sobre o MCU, Movimento Circular Uniforme. Olha só, o próprio nome está dizendo que o movimento é circular. Se é circular, será uniforme. No nosso estudo agora, ok? Bom, sempre que um planeta orbita em torno de uma estrela, sua trajetória pode ser circular ou elíptica. O movimento da Lua em torno da Terra não chega a ser exatamente circular, mas a gente acaba considerando que seja circular, tá? E o período dessa volta toda leva 27,3 dias. Nós temos aí como exemplo ponteiros de relógio. Tem um ponteiro da hora, tem um ponteiro do minuto, tem um ponteiro do segundo. Então, pessoal, sempre que uma trajetória for circular, para nós o movimento será uniforme no nosso estudo, ok? É isso que a gente vai tratar então, do tal do movimento circular e uniforme. Muito bem, eu botei aqui um círculo com um centro, um corpo nesse local do círculo. Bom, a distância do centro até a borda do círculo onde está o corpo chamamos de raio, certo? Ok, veja só pessoal, se esse corpo começa a andar para cá, mais ou menos até aqui, ele se deslocou desse primeiro ponto até o segundo. Caramba, olha o que eu falei, deslocou, ele variou o espaço. Chamamos de ΔS, lembra disso? Então ele veio até um outro ponto aqui, ó, até aqui. Você nota que aconteceu o que com o raio? Passou para cá, mas continua sendo quem ainda? O raio. Quando ele variou o espaço daqui até aqui, ele acabou variando quem também? Um ângulo, que eu vou chamar de θ. Ângulo θ. Então olha o que eu estou notando, quando o espaço varia, o ângulo varia também. Basicamente eu vou explicar essa matéria todinha para vocês, comparando um movimento linear com um movimento angular, tá? Sempre fazendo comparações. Para começar, eu tenho aqui praticamente um triângulo. Se eu quisesse calcular a tangente desse ângulo, o que eu ia ter que fazer? Cateto oposto sobre cateto adjacente. Então quer dizer que a variação angular, como que eu calculo? Através da variação do espaço sobre quem? O raio. Concorda? Pronto, então a primeira equaçãozinha que eu já consigo deduzir agora, tá? Bom, vou falar agora com vocês de duas grandezas importantíssimas. A primeira, chamada período. Período, pessoal, vou simbolizar pela letra T maiúscula. Período tem a ver com o quê? Com tempo. O tempo a gente simboliza pela letra T minúscula, portanto, período vou chamar de T maiúsculo. Então, professor, período tem a ver com tempo? Sim. Que tempo é esse? É o tempo para o móvel percorrer uma volta completa. Isso é período. Período é o tempo de uma volta completa. Fechou? Vamos lá, exemplos. Um ciclista. Ele vai num circuito circular, dá 3 voltas em 60 segundos. Eu posso te perguntar, quanto vale o período? Espera aí, ele deu 1, 2, 3 voltas em 60 segundos. O que é período? O tempo para dar 3? Não, é o tempo de uma volta completa. Se ele deu 1, 2, 3 em 60 segundos, divida 60 por 3 voltas, você vai ter um período igual a 20 segundos. Então período é o tempo de uma apenas. Sim, e a gente vai medir no sistema internacional com a grandeza segundo. Ok? Período a gente mede em segundos, tá?
Já sabemos o que é o período. Tem a ver com tempo. Que tempo? Tempo para dar uma volta completa. Pronto. Vou falar agora com vocês sobre outra grandeza importantíssima aqui, chamada frequência, que a gente vai simbolizar pela letra F minúscula. Deixa eu colocar aqui a unidade, vai pessoal, vou aproveitar e vou botar a unidade de medida. Unidade S de segundo. Muito bem. O que é frequência? Frequência é algo que acontece repetitivamente. Por exemplo, olha, frequentemente tal aluno chega atrasado na minha aula. O que eu quis dizer com isso? Que é uma coisa que acontece sempre, repetitivamente. Ah, entendi, frequência. É uma repetição, sim. Sabe o que é frequência para nós? Número de voltas. Então, como eu posso calcular essa grandeza chamada frequência? N, que é número de voltas num certo intervalo de tempo. Número de voltas num determinado intervalo de tempo. Tá? Unidade da frequência. Bom, sistema internacional. No sistema internacional, a gente vai chamar de Hertz. Tá? Que dá na mesma do que rotação por segundo. Gente, lembra que eu falei agora há pouco que eu vou equacionar, vou te explicar essa matéria todinha, fazendo comparações entre grandezas lineares com grandezas angulares? Na próxima lousa, tá? Mas uma outra coisa que eu vou fazer aqui é equacionar essa matéria todinha me baseando em uma volta completa. Fechamos? Uma volta completa. Opa! Então essa fórmula eu posso escrever diferente? Pode, porque se frequência é o número de voltas num certo intervalo de tempo, qual outro jeito que eu posso escrever? Número de voltas. O que eu falei agora? Que eu vou equacionar a nossa matéria toda em quantas voltas? Uma. Então eu vou botar o número de voltas quanto? 1. Sobre o intervalo de tempo. Como nós chamamos o intervalo de tempo para dar uma volta completa? Período. Prontinho. Então, quando você tiver que determinar a frequência, você pode usar essa ou essa fórmula, tá? E o período você pode calcular de cabeça, igual eu te mostrei agora há pouco num exemplo. Mas você pode também colocar nessa fórmula. Fechou? Particularidade sobre a unidade. O que pode acontecer bastante para vocês aqui é aparecer uma outra unidade de medida que é muito usual. RPM. Já ouviram falar? O que é RPM? Rotação por minuto. Então, olha só. Se a frequência vale 600 RPM, eu não posso trabalhar em RPM, porque no sistema internacional eu não trabalho em rotação por minuto, eu tenho que trabalhar com rotação por segundo. E dentro de um minuto tem quantos segundos? 60. Então o que eu vou ter que fazer? Para converter, eu vou dividir por 60. Resulta em 60 por 6, 10 Hz, ou 10 o quê? Rotações por segundo. Prontinho. Consertamos essa unidade de medida, tá? Então agora eu vou te mostrar na outra lousa aquela comparação entre grandezas escalares e vetoriais, tá bom? Bom, gente, então agora sim, vamos dar continuidade no nosso assunto aqui de movimento circular uniforme. E agora, devagarinho, eu vou te mostrando, fazendo uma comparação entre situações lineares com situações angulares. Para começar, então, velocidade linear. V. Como que você calcula uma velocidade linear? É aquela que você aprendeu lá no comecinho de cinemática, ΔS por ΔT. Essa é a velocidade linear.
Tá, mas o que é velocidade angular? Que eu vou te mostrar agora aqui. Então peraí, existem dois tipos de velocidade, sim, a linear e a angular. A velocidade linear é a rapidez que a gente vai medir numa linha. A velocidade angular é a rapidez que a gente vai medir em ângulos. Tá? Deixa eu ver aqui se eu já começo a colocar as equações para vocês. Antes de colocar as equações, imagina que eu vou pegar agora aqui um pneu de carro e vou empurrá-lo para frente. Ele terá essas duas velocidades. Linear é aquela velocidade que ele anda em linha reta. E terá também uma velocidade angular. Quantas voltas? Num certo intervalo de tempo. 360 graus? 720? 1080? Você percebe? Então, a diferença entre velocidade linear e angular, ok? Vamos lá. Eu vou falar um pouquinho mais para vocês. Imagina que eu ponho um disco, sabe esse disco antigo, que é aquele disco vinil? Muito bem. Aquele disco vinil, ele fica rodando, né? Desse jeitão, quando a gente põe para tocar. Vou pegar duas borrachas. Uma eu coloco, faz de conta que isso é meu disco. Uma borracha eu vou colocar aqui, ó. A outra borracha eu vou colocar aqui. Ou seja, uma perto do centro, uma perto da borda. A velocidade angular dessas duas borrachas é a mesma, porque quando uma dá uma volta 360 graus, a outra também deu uma volta 360 graus. Mas espera aí, e a velocidade linear? Opa! Aquela que está mais perto do centro gira mais rápido. A que está mais longe gira mais devagar. Linearmente falando, sim. Se você vai fazer uma curva e está perto do centro da curva, você tem uma velocidade. O ΔS é pouquinho, num certo tempo. Se você está na ponta extrema da curva, o teu ΔS que você vai andar é muito maior no mesmo tempo. Se eles vão andar, por exemplo, daqui até aqui, dá uma olhada. Olha a distância que esse anda, linearmente falando. Olha a distância que esse anda, muito mais. Tô entendendo. Então vamos pensar assim, tá bom, gente? Muito bem, vamos fazer a comparação entre linear e angular agora. Essa é a velocidade linear. Essa letra grega, que parece um W, é a velocidade angular. Então, se aqui é a velocidade linear e aqui é a velocidade angular, se aqui eu botei ΔS, que é um deslocamento linear, aqui eu terei um Δθ, que é um deslocamento angular. Linear, angular. Sobre ΔT, também sobre ΔT. Pronto. Ok. Vou continuar pensando nisso linearmente primeiro. Eu não falei para vocês que eu vou equacionar essa matéria todinha me baseando em uma volta completa? Quanto mede a distância, o comprimento de um círculo, o contorno do círculo, não é o que chamamos de perímetro? Como eu meço o contorno do círculo, chamamos isso de perímetro. De um círculo é 2πr. Muito bem. Como eu meço o tempo de uma volta completa? Período. Muito bem. Tá aí. Outra maneira de calcular a velocidade linear. Vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, só que aqui embaixo. Ao invés de linear, eu vou pensar angularmente, tá? Vamos lá. Aqui é a distância
linear de um círculo. Como eu meço a distância angular de um círculo? 360 graus. É isso? É. Em graus, sim. Em radianos. Quanto mede um círculo inteiro? 2π radianos. Sobre quem? Se eu estou falando de uma volta inteira, eu vou botar o período aqui. Pronto. Sabe o que eu posso fazer também? Lembrando vocês que se f é igual a 1 sobre t, que eu te mostrei na lousa anterior, eu não posso mudar de posição aqui? Posso. O t é 1 sobre f. Dá na mesma? Sim. Ah, se eu colocar 1 sobre f aqui, matematicamente eu tenho fração de fração. Tudo que está dividindo eu trago para o outro lado multiplicando. 2πr e continua aqui. Eu trago para cá multiplicando, invertendo os termos. Então, no lugar de tzão, eu coloco 1 sobre f. Então, aqui embaixo eu teria 1 sobre f. Fração de fração, 1 sobre f. Eu trago, posso trazer para cá, para cima? Posso. Só que aí eu tenho que inverter. O que está embaixo vai para cima, o que está em cima vai para baixo. 1 sobre f ia ficar f sobre 1. Não precisa escrever sobre 1. Muito bem, gente. Vou pensar do mesmo jeito aqui, ó. Aqui embaixo. Angularmente, gente. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou manter o 2π. E no lugar do t, eu botaria 1 sobre f. Vai acontecer a mesma coisa. Eu trago para cá multiplicando e ia ficar f sobre 1. Que não precisa escrever o f sobre 1. Muito bem. Então aqui nós temos praticamente todo o movimento circular uniforme. Tá, gente? Eu preciso agora falar com vocês da aceleração centrípeta, coisa que eu já te mostrei em estudo anterior aí, né, pessoal? A aceleração centrípeta, só para a gente fechar essa primeira parte, você aprendeu lá comigo, em cinemática vetorial, que eu calculo como? Com v² sobre r, tá? Porque se eu estou no movimento circular, nós teremos que aceleração centrípeta, tá? E existe uma outra relação entre essas duas velocidades, a linear e a angular, que é essa aqui, ó. Vou mudar a cor. Ó, não esqueça disso, tá? Uma relação entre elas duas. Tá aí. Olha só, é só juntar essa com essa, tá? Eu ia chegar nisso aqui. Muito bem. Opa! Tem outro jeito, professor, de achar a aceleração centrípeta que eu estou vendo aqui. Se no lugar desse V eu botar tudo isso e colocar ao quadrado, eu terei a angular ao quadrado, o raio ao quadrado. Só que eu tenho raio embaixo. Raio embaixo com um raio em cima, vai sobrar quem? A angular ao quadrado vezes um raio só. Ah, olha só quanta coisa eu posso usar. Isso mesmo. Então, pessoal, praticamente está tudo aqui, só falta agora na outra lousa eu te mostrar a transmissão de movimento, ok? Bom, gente, então agora eu vou finalizar o assunto sobre movimento circular e uniforme falando sobre transmissão de movimento. Transmissão de movimento é quando um corpo transmite movimento para outro corpo. Eu estou te mostrando um disco que eu chamei de A, aqui um disco que eu chamei de B, e em volta desses dois discos tem uma corrente. Então, se eles estão interligados por uma corrente tipo bicicleta, catraca e coroa, quando um anda, imagina lá, né? Você sabe, por exemplo, que a coroa, ela tem uns dentes, né? O dentinho dela, que encaixa no elo da corrente. Então, quando ela anda, ela puxa a corrente. E os dentes vão encaixando nos elos. Isso faz a corrente andar e a corrente, lá no outro disco, os elos vão encaixar nos dentes do outro disco que fazem ele andar. Então, quando um anda, transmite movimento para o outro. Isso pode acontecer com engrenagens. Essa vai movimentar. Encaixou aqui, ó, tum. Essa vai andar assim. Quando encaixa aqui, ó, tum, começa a forçar e faz a outra andar também. Entendi. É quando um corpo transmite o movimento para outro. Através de corrente, através de encaixe, através de
polia, tá? Tá aqui então disco A e disco B. O disco A tem um raio maior, você nota isso, né, gente? Aqui eu vou botar um Rzinho, porque é um raio menor. Rzinho. Eu vou botar R mesmo, vai. É um raio menor. Olha só, pessoal. Imagina a bicicleta. O pedal, ele fica unido, fixo com a coroa. Então, quando o pedal dá uma volta, se a coroa está fixa com ele, ela dá uma volta junto. Ah, então, número de voltas, estou falando de frequência. Frequência do pedal é igual à frequência da coroa. Sim, porque estão unidos. Legal. Frequência é o número de voltas. Aí, isso movimentou, transmite o movimento para a corrente que faz esse disquinho aqui andar. Se eu colocasse um ponto nessa, se eu pintasse, ou então amarrasse alguma coisinha aqui, para poder olhar o movimento completo dessa bolinha rosa. Isso está andando, tá. Você concorda que ela vem em caixa e tem a mesma velocidade linear do disco A? Tá, a mesma velocidade, que terá a mesma velocidade do disco B? Sim. Ah, então peraí. A velocidade linear do disco A é igual à velocidade linear do disco B. Sim. Frequências não são iguais, hein? E nem velocidade angular são iguais. Enquanto essa dá uma volta, porque ela é grandona, essa pode dar 2 voltas, que é menor. Tá? Imagina só, eu pego 2 pneus aqui, ó. Um pneu de trator grandão, um pneu daquela motinho bis pequenininho. Eu pego os 2 aqui, ó, e vou empurrar com a mesma força. Eles vão andar lado a lado até a parede. Velocidade linear são iguais. Mas o pneu grande, ele vai dar 2 voltas só até a minha parede. O pneu pequeno é capaz de dar 6, 7, 8 voltas até a parede. Então, esse deu 360 mais 360, 2 voltas, o outro vai passar de 1.000, 2.000 voltas. Ou melhor, 2.000 graus. Você nota então, a linear, elas vão lado a lado, são iguais. Mas a angular é diferente. Ah, então quanto maior o raio, menos velocidade angular. Sim, né? Tá. Bom, qual é uma das maneiras de a gente determinar a velocidade linear, mesmo que eu mostrei para vocês na luz anterior? 2 π r f. Só que aqui eu vou botar raio do A, frequência do A. Por que eu não boto A no 2 e no R? Porque isso são valores o quê? Constantes. Como que eu acho a velocidade linear do B? 2 π raio do B, frequência do B. O que eu tenho em comum? 2 de um lado eu corto com 2 do outro. Tem mais alguma coisa em comum? Tem. Π de um lado, π do outro. Quem sobrou aqui? RA, FA igual RB, FB. Portanto, pessoal, quando você estiver numa situação de transmissão de movimentos, é só você fazer essa fórmula por conta disso tudo que eu acabei de te mostrar aqui. Tá bom, gente? Então tá aí a nossa teoria completa sobre movimento circular uniforme. Lembrando vocês que depois eu vou gravar exercícios de fixação e vou colocar nos comentários lá embaixo o link para quem precisar desse reforço, ok? Pessoal, valeu, bons estudos, até!